Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer uma bela recordação com as capas das revistas Careta do ano de 1920. Essa é a nossa primeira edição, perfeito? Nós teremos duas edições mostrando todas as capas publicadas nas revistas Careta do ano de 1920, perfeito? Deixa eu contar um breve histórico para vocês das revistas Careta, perfeito? Então, gente, Careta foi uma revista humorística brasileira que circulou de 1908 a 1960. A frequência dela era semanal, a circulação era nacional, em todo o território nacional. O fundador é Jorge Schmidt. A fundação foi em 1908 e a última edição aconteceu no ano de 1960. Perfeito? Era baseada, era editada, né, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, não, no Rio de Janeiro, né? Nem todo mundo estará no Rio de Janeiro assistindo esse vídeo. Perfeito? E seu idioma, claro, era o português, né? A língua portuguesa. Vamos contar um pouquinho da história da revista Careta. Periódico fundado por Jorge Mitz, teve entre seus colaboradores alguns dos melhores chargistas do país, como Raul e J. Carlos, diretor e ilustrador exclusivo das revistas até 1921. O primeiro número da revista Careta foi publicado em 6 de junho de 1908. Ao ser lançada, além de ter Jorge Schmidt como proprietário e editor, Careta tinha J. Carlos como diretor e ilustrador. Em 1921, J. Carlos deixou a revista para se dedicar inteiramente à direção das publicações da empresa O Malho. Mas em 1935 retornou à revista Careta, onde trabalhou até morrer em 1950. Careta também teve colaboradores, entre seus colaboradores, né, outros artistas gráficos bastante conhecidos na época, tais como Belmonte, Malaguti, Raul Pederneiras, Calixto e Theo. O primeiro número da revista trazia na capa uma caricatura do presidente Afonso Pena, seguindo de 7 páginas de propaganda e o editorial de lançamento, chamado de Artigo de Fundo. Nele, a revista anunciava seu caráter editorial satírico e humorístico, presente no próprio título, e evidenciava seu desejo de atingir o público com P maiúsculo, alusão ao variado e enorme público-alvo da revista, que tinha uma ampla circulação nacional. Publicada em excelente padrão gráfico, Careta, divulgada semanalmente aos sábados, tinha capa colorida, tamanho médio de 30 a 40 páginas por edição e formato médio de 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Fazia amplo uso de ilustrações e fotografias. Seu repertório era eclético e mundano, incluindo crônica, poesia, opinião, notícia, piada, concursos, sátira, crítica de costumes e colunismo social. De início, Careta contou com a colaboração de alguns dos mais afamados literatos da época, como Olavo Bilac, Martins Fontes, Olegário Mariano, Aníbal Teófilo, Alberto de Oliveira, Emílio de Menezes, Basto Tigre, Leal de Souza, Mário Bering e Luiz Edmundo. Era um timaço de literatos, né? Posteriormente, a revista também contou com as colaborações de Lima Barreto, Orestes Barbosa e mais literatos famosos, né? Domingos Ribeiro Filho, Viriato Correia, Humberto Peregrino e J. Frazão, entre muitos outros. Ao conjugar de forma ágil texto e imagem, Careta foi uma das mais importantes expressões da modernidade artística e intelectual do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Mantinha uma postura independente e assumiu posições políticas em meio a grandes polêmicas de sua época, como quando apoiou Rui Barbosa na campanha civilista em 1910. Durante o estado de sítio de 1914, no governo de Hermes das Fonseca, a revista foi proibida de circular por 3 semanas e seus diretores foram presos por alguns dias. Durante o Estado Novo, a publicação de charges na Careta funcionou como estratégia de oposição à propaganda oficial do governo de Getúlio Vargas. A escolha e a disposição dos elementos visuais foram fundamentais, por exemplo, para o teor combativo impresso às charges sobre a política de Vargas, como no caso da extinção dos partidos políticos em dezembro de 1937.
O tom satírico da Careta sobreviveu à censura do Estado Novo, reforçando o padrão crítico do periódico. Com a morte de Jorge Schmidt em 1935, seu filho Roberto assumiu a direção da revista, fazendo todo o trabalho de edição praticamente sozinho e mantendo o perfil de crítica política. Após a morte de Roberto Schmidt, em setembro de 1960, M. Carolina Schmidt assumiu interinamente a direção do periódico até sua extinção a partir de novembro de 1960. Careta foi retomada em 64 e em 1981, durando poucas edições em ambas as encarnações. Em 1964 foi publicada por 3 edições pela empresa jornalística Arte Rio e em 1981 foi publicada pela editora 3 a partir da edição 2733. Sobre essa última roupagem, Careta contava nomes ilustres da dita empresa alternativa e escritores como o editor Mário Prata, o jornalista Tarso de Castro e colaboradores como Luiz Fernando Veríssimo, Angeli e Plínio Marcos. Outro destaque desse momento de Careta era a página de humor Bar Brasil, assinado por Paulo Caruso e Alex Solnick. É isso aí, gente. Um pouco da história das revistas Careta. A gente já fica tomando conhecimento, né, da importância dessa revista. Essa revista vai entrar em declínio com a chegada justamente das grandes revistas Manchete e O Cruzeiro, né, especialmente do O Cruzeiro. Aí ela entra realmente em declínio e deixa de ser o grande periódico, digamos, da sociedade carioca e também brasileira, já que essa revista tinha circulação nacional. Perfeito? Então, gente, vamos aproveitar aí essas belíssimas imagens. Essa é a nossa primeira seleção, né? Nós faremos uma outra seleção com o restante das edições do ano de 1920. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever em nosso canal. Se puder compartilhar, se puder comentar, né? A gente fica muito, muito feliz e muito agradecido. Gente, é isso aí. Obrigado a cada um de vocês por assistir essa bela recordação, né, das capas da revista Careta do ano de 1920, nessa nossa primeira coletânea, nessa nossa primeira seleção. Obrigado a cada um de vocês.